29. Deixa eu pedir para você, não converse agora. Amém? Agora não é mais hora de conversar. Agora não é mais hora, né, de fazer mais nada. Agora é momento de você prestar atenção na palavra de Deus. Diga assim comigo: a palavra de Deus. Vai lá, enquanto você procura, diga comigo: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Então o que a gente entende por isso? Que a palavra de Deus é a nossa direção. Então tudo que eu preciso fazer na minha vida, as escolhas que eu preciso fazer, as decisões que eu preciso tomar, elas precisam estar baseadas, elas precisam estar norteadas pela palavra de Deus. Então eu preciso estar nesse lugar, não apenas com os meus ouvidos abertos, mas eu preciso estar aqui com o meu coração também aberto, para ouvir, para receber aquela direção da parte de Deus, e principalmente colocar em prática aquilo que eu vou ouvir, para que eu venha receber a bênção. Por que muitas das vezes a gente não vive determinadas promessas? Por que muitas das vezes nós não vivemos as promessas de Deus nas nossas vidas? Porque às vezes a gente está na igreja, às vezes Deus fala conosco, às vezes Deus ministra no nosso coração, mas a gente está desapercebido, a gente está desatento, né? E aí a gente acaba deixando aquela palavra passar, a gente acaba não dando ouvidos ao direcionamento de Deus e a gente acaba perecendo. Então vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: meu irmão, não deixe nada te distrair. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos para a palavra então? Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Nós estamos aí nesse mês de setembro, antes a gente ler o texto. E o Espírito Santo, ele colocou no nosso coração, ele falou fortemente ao nosso coração, acerca da dependência, não é? Eu não sei quem foi, eu acho que foi a pastora Andréia que falou hoje na live, agora eu não tenho certeza. Mas muitas das vezes a gente fala que é dependente de Deus, né? Às vezes a gente fala assim: ah, você é dependente de Deus? Ah, pastor, claro que eu sou. Oxe, eu dependo de Deus para tudo. Se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Mas, amados, a dependência de Deus, depender de Deus, passa por uma série de detalhes que nós precisamos aperfeiçoar na nossa vida, para que de fato a gente dependa de Deus. Porque às vezes a gente fala, às vezes a gente diz que dependemos de Deus, mas muitas das vezes, na hora em que os problemas vêm, na hora em que as situações contrárias vêm, na hora que os desafios eles se apresentam diante de nós, muitas das vezes a nossa dependência acaba sendo muito aquém daquilo que a gente pensava. A gente pensa que é dependente de Deus, mas quando vem o problema financeiro, a gente pensa que é dependente de Deus, mas quando vem um problema na saúde, a gente pensa que é dependente de Deus, mas quando vem a escassez, quando vem a luta, a gente acaba demonstrando pelas nossas atitudes um posicionamento totalmente contrário daquilo que a gente fala. A gente fala que é dependente, mas na hora que a luta vem, a gente não é. Então, o intuito desse mês de setembro e dessas quintas-feiras e dessas ministrações que nós vamos estar trazendo, é justamente estarmos aprendendo, é justamente nós estarmos enxergando na palavra de Deus alguns detalhes que são fundamentais. Para quê? Para que esses detalhes venham de fato nos fazer sermos pessoas dependentes de Deus. Quem depende de Deus está sempre guardado. Glória a Deus, amados. Você acabou de louvar uma canção que diz: se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu favor. O salmo que a gente acabou citando aqui, o salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando a gente depende do sumo pastor, que é Cristo, ainda que momentaneamente passemos por escassez, ainda que momentaneamente passemos por algumas dificuldades, o Senhor não permite que nada nos falte. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Então que nós venhamos aprender cada dia a como desenvolver a nossa fé de maneira correta, de maneira saudável, para que a gente venha evoluir, né? Tem muitas pessoas que estão estagnadas na sua vida. Pastor, a minha vida está parada, a minha vida está estagnada. E por que muitas pessoas estão vivendo assim? Porque não sabem como aplicar, não sabem como direcionar a sua fé, não sabem como proceder espiritualmente. E a palavra de Deus quem vai nos ensinar. Vamos para a Bíblia? 1 Crônicas, capítulo 29. Veja o que diz aqui a partir do versículo 13.
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, glória a Deus, amados, e do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti. Ou seja, diante do Senhor. O que é um estrangeiro, amados? Um estrangeiro é uma pessoa que está numa terra, mas que, né? Imagina uma pessoa que está vindo de fora, né? Nós temos muitas pessoas que estão vindo da Venezuela. Qual é a situação de um estrangeiro? É uma pessoa que precisa de tudo, que precisa de todos os cuidados. É uma pessoa completamente vulnerável e que precisa de todo um cuidado especial com ela, porque o estrangeiro, ele não fala a língua, ele não tem conhecimento da cultura, ele não sabe falar o idioma, ele não tem recurso. Então olha o que Davi está dizendo: porque somos estrangeiros diante de ti. Nós somos estrangeiros, é quase como que crianças, como que bebês, e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Glória a Deus, amado. Então o rei está fazendo uma tremenda declaração de dependência ao Senhor. Senhor, sem ti a gente não é nada. Por mais que tenhamos castelos, por mais que tenhamos riquezas, por mais que tenhamos prestígio, por mais que tenhamos conhecimento, emprego ou todo e qualquer recurso natural humano, sem ti nós não somos nada. E o interessante é que ele vai dizer aqui, no versículo 14: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Quem sou eu para que eu possa te oferecer alguma coisa parecida com aquilo que o Senhor faz na minha vida? Não tem como. Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Glória a Deus, amados. Então Davi está dizendo, aquilo que a gente dá para o Senhor, que a gente diz que está dando para o Senhor, já é teu, não é nosso, é teu. Diga assim comigo: tudo que eu tenho, diga bem alto, tudo que eu tenho é do Senhor. Aquilo que você pensa que é seu, não é seu, é de Deus. Amém, amados? Por isso a gente precisa ser dependente dele. Então estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos e comece a orar agora. Feche os teus olhos, estenda a mão e comece a orar e comece a pedir ao Senhor nesta noite para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha nos ministrar, para que a palavra de Deus ela venha acrescentar mais sabedoria, acrescentar mais entendimento das coisas espirituais para a nossa vida. Vai falando com Ele agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, estamos aqui nesta hora, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, cantando cânticos espirituais. E agora, Senhor, é momento de recebermos a direção que a tua palavra tem para nós. É momento de nós recebermos, ó Deus, do alto, do céu, a revelação para que venhamos ter um caminho de bênção nesta terra. Então, em nome de Jesus, que mentes, ouvidos e corações possam estar abertos neste momento, para que aquilo que o Senhor falar, mais do que ouvido, seja recebido, seja ali, ó Pai querido, entendido e aplicado, para a glória do teu nome. Fala conosco nesta hora poderosamente, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte aí ao Senhor. Isso, dê para Jesus aí a tua melhor salva de palmas nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senta por favor no teu lugar. Nós vamos estar fazendo uma introdução, e dentro dessa introdução o Espírito Santo ele trouxe ao nosso entendimento, ele trouxe ao nosso coração ali o desejo de entendermos o significado de algumas palavras. E segundo o dicionário, a palavra conhecer significa ter ciência de alguém ou de alguma coisa. Então eu queria que você repetisse isso comigo. Diga assim comigo: conhecimento é ter ciência de alguém ou de alguma coisa. Vamos traduzir isso. Conhecimento é você
por intermédio de uma profunda experiência, ou você por um apanhado de informações, é você ter noção do que é uma determinada coisa ou quem é uma determinada pessoa. Então, quando eu falo que eu conheço alguém, o que isso significa? Significa que por um apanhado de informações, essas informações, elas fazem com que eu tenha conhecimento dessa pessoa, ou conhecimento de alguma coisa. Por exemplo, te dar um exemplo aqui fácil para você entender. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Diga comigo, uma Bíblia. Amém, amados? E o que contém, o que está dentro dessa Bíblia? O que tem aqui dentro? Diga assim comigo, a palavra de Deus. Amém? Então isso aqui é uma Bíblia e aqui dentro tem a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ela faz? A palavra de Deus ela muda as pessoas. A palavra de Deus ela transforma as pessoas. Então quando eu olho para um livro como esse, eu consigo identificar que esse livro é uma Bíblia. Eu sei o que esta Bíblia contém, ou seja, ela contém a palavra. E a palavra que está dentro desta Bíblia tem o poder de mudar as vidas das pessoas. Então eu posso dizer, por essas informações que eu dei, eu posso dizer que eu conheço isso aqui. Eu conheço, ao olhar eu conheço que isso aqui é uma Bíblia. Então conhecer é isso. É você por um apanhado de características, é por um apanhado de informações, você ter noção exata do que é ou de quem é uma determinada coisa, uma determinada pessoa. Por exemplo, eu digo que eu conheço fulano, eu digo que eu conheço o pastor Fabiano, né? Ah, eu conheço o pastor Fabiano, mas o que prova que eu conheço o pastor Fabiano? Eu sei onde ele mora, eu conheço a família, eu sei os seus hábitos, eu sei a sua idade, eu sei o seu endereço, eu sei no que ele trabalhava, no que ele trabalha. Então, por essa gama de informações, eu tenho como testificar, eu tenho como provar, esse conjunto de informações é a prova de que, de fato, eu conheço o pastor Fabiano. Só que a grande questão, quando nós estávamos lendo esse texto aqui, a grande questão não é acerca de conhecer, mas principalmente acerca de reconhecer. É sobre isso que a gente quer falar, beirando esse texto. Porque reconhecer é um pouquinho diferente de conhecer. Reconhecer nada mais é do que você ter a capacidade de identificar alguma coisa que você conhece. Então, eu preciso conhecer que isso aqui é uma Bíblia. Uma vez que eu conheço, né, pelos livros, pelas histórias, pelas características, pela capa, eu vou conseguir reconhecer. É impossível eu reconhecer alguma coisa sem que primeiro eu conheça. Então, o primeiro critério importante que nós precisamos entender para que venhamos reconhecer alguma coisa ou alguma pessoa, é a gente conhecer primeiro. Isso no mundo natural. E se nós trouxermos esta palavra para o mundo espiritual, é exatamente da mesma forma, é a mesma coisa. Para eu reconhecer quem Deus é, para eu reconhecer o que Deus faz ou o que Deus pode fazer, primeiro eu preciso conhecê-lo. Amém, amados? Eu preciso conhecer as suas vontades. Para eu reconhecer quem Deus é na minha vida, eu preciso primeiro conhecer as suas características. Eu preciso conhecer os seus atributos. Eu preciso conhecer a sua vontade através da palavra. Uma vez que a gente conhece uma pessoa, por mais caracterizada ou por mais disfarçada que uma pessoa possa estar, mas se eu conheço de verdade alguém, eu vou conseguir olhar para aquela pessoa, e mesmo que ela seja completamente diferente, disfarçada, mas eu vou reconhecê-la. Por quê? Porque eu conheço tanto as características dela, eu conheço tanto aquela pessoa, eu tenho uma proximidade tão grande com ela, que ela pode estar com uma roupa diferente, ela pode estar caracterizada completamente diferente, mas eu vou bater o meu olho e eu vou reconhecê-la. Por quê? Porque para reconhecê-la primeiro, eu a conheço. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, a palavra de Deus ela diz assim: mas o povo
E quem aqui é povo do Senhor? Levanta a mão e diga glória a Deus. Daniel, ele vai dizer assim, que o povo que conhece ao seu Deus, esse povo fará proezas. Então ele diz assim, que o povo que conhece, que tem conhecimento de Deus, que conhece as suas características, que conhece ali com profundidade quem Deus é, o que Deus faz, quem Deus representa, a esse povo ele vai viver proezas. Por que Daniel ele fez essa afirmação? Por que ele falou isso? Porque o povo que conhece a Deus, seja pelas características que Deus tem, seja por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele é, o povo que conhece ao seu Deus, ele pode estar em qualquer lugar. É como a gente estava louvando aqui, né? O que a gente louvou? Se eu passar pelo vale, amém, amados? Você pode estar no vale, você pode estar na cova dos leões, você pode estar passando o maior deserto da sua vida, seja na vida familiar, na vida profissional, não importa. Mas olha o que a palavra garante. Você pode estar em qualquer lugar, na pior situação, mas o povo que conhece ao seu Deus, independente de onde ele esteja, ele vai viver coisas grandes. Glória a Deus, amado. O que significam proezas? São coisas não vistas. O que é uma proeza? São coisas difíceis, são coisas inimagináveis. Então Daniel está falando o seguinte, que o conhecimento de Deus vai fazer com que proezas, com que coisas sobrenaturais, com que coisas que fogem à rotina aconteçam na minha vida. Pastor, eu estou aqui hoje, mas eu estava precisando muito que Deus agisse, mas o agir de Deus que eu preciso na minha vida é algo que é além do natural. Porque essa situação que eu estou vivendo, coisas naturais, não adianta. Eu já tentei de tudo, mas não consegui resolver. Eu já tentei de tudo, mas não consegui mudar. Então o que eu preciso? Eu preciso viver uma proeza, eu preciso realizar proezas. Quem precisa aqui de uma proeza? Diga glória a Deus. Pastor, na minha vida financeira, só Deus fazendo sobrenatural. Na minha vida familiar, no meu casamento, só Deus fazendo sobrenatural. Então o conselho de Deus nessa noite é: levante a tua mão e busque o conhecimento de Deus, porque quando você conhece o seu Deus, no conhecimento de Deus você vive o sobrenatural. Diga glória a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, automaticamente reconhecemos quem Ele é. Glória a Deus, amados. Quando eu conheço ao meu Deus, eu vivo proezas, eu vivo milagres, promessas se cumprem, o sobrenatural acontece. Mas entenda, quando eu conheço ao meu Deus, essas coisas acontecem por quê? Porque ao conhecê-lo, eu reconheço quem Ele é. Por eu conhecê-lo, eu estou reconhecendo que Ele é poderoso na minha vida. E é justamente esse reconhecimento que nos faz ter fé para acreditar, que nos faz ter esperança para confiar, e principalmente é esse reconhecimento que nos dá segurança para depender. Glória a Deus, amados. Eu preciso conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus eu vou reconhecê-lo na minha vida. Eu vou reconhecer o poder de Deus. Eu vou reconhecer a pessoa, eu vou reconhecer quem é Deus. E quando eu o reconheço, eu me sinto seguro. Para quê? Para colocar a minha vida nas mãos dEle. Quando eu o reconheço como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, através de um contato, através de conhecê-lo, quando eu reconheço, eu tenho segurança, eu tenho paz para depender de Deus, independente de qualquer situação. A Bíblia diz que Pedro não conhecia Jesus. Pedro não conhecia o Senhor. Só que o que vai acontecer? Pedro vai começar a andar com Jesus. Amém, amados? Ele não conhecia, mas ele vai começar a andar. Ele vai começar a ter uma rotina. Ele vai começar a conhecer a Jesus. Ele vai ouvir as palavras que Jesus pregava.
Ele vai ver os sinais que Jesus realizava. Então, a partir de um contato, o Pedro que não conhecia Jesus vai passar a conhecê-lo. E vai ser por ele ter conhecido, por ele ter conhecimento de Jesus, que quando ele foi questionado, ele vai ser o único que vai reconhecê-lo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Vem cá, mas quem vocês acham que eu sou? Muitos vão dizer, tu és João Batista, tu és um dos profetas, e todo mundo vai falar um monte de coisa. Mas o que Pedro vai dizer? Não, tu não é nenhum desses não. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Eu estou andando contigo, eu estou vivendo contigo. Eu ouço a tua palavra todos os dias. Eu vejo o que tu fazes. E eu não posso de maneira nenhuma confundir. Tu não és homem, tu não és profeta. Tu és o próprio Deus. Diga glória a Deus. E ao ser reconhecido, o que vai acontecer? Pedro vai reconhecer quem Jesus era. E Jesus vai declarar quem Pedro seria. Então, por causa disso, tu serás uma pedra, tu serás uma rocha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Glória a Deus, amados. Quando eu reconheço quem Deus é, Deus me diz quem eu serei. E nessa noite eu profetizo sobre a tua vida. Ainda que tudo esteja errado, ainda que tudo esteja quebrado, eu profetizo, tu és uma bênção. Tu és uma bênção, a tua casa é uma bênção, a tua família será uma bênção, o teu emprego será uma bênção. Reconhece ao Senhor e Ele vai declarar a vitória sobre a tua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você o reconhece, Ele determina a vitória na sua vida. Diga glória a Deus. Somente ao reconhecê-lo, Ele vai passar a depender. Não, tu não és homem, tu não és profeta, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, eu te reconheço. Tu me reconhece? Então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E diz a palavra que quando eles estavam lá no barco, e que a tempestade veio, e que ele começou a naufragar. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Quando ele clamou por socorro, ele falou, Senhor, sabe, Senhor, eu te reconheci lá atrás, Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, tomou a mão de Pedro e o puxou para cima. Diga glória a Deus. Naquele instante, Pedro, que reconheceu que Cristo era Senhor, ele dependeu de Jesus, a ponto dele pedir socorro no momento de maior angústia a Cristo. Queridos, isso falou muito comigo, sabe por quê? Porque talvez você está aqui e baseado naquilo que disse o profeta Daniel, né? Que o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Então, baseado nisso, pelo fato de você não conhecer a Deus direito, pastor, eu venho da igreja, eu ouço a palavra fala comigo. Poxa, a palavra, né? A palavra é pregada, tem os sinais, tem ali os milagres que Jesus faz, acho bacana. Pois é, mas pelo fato de você não conhecer a Deus de verdade, talvez você está aqui e você não tem vivido as proezas, as grandes realizações, você não tem vivido as manifestações de Deus nas áreas da sua vida. Porque o que você conhece de Deus é um conhecimento muito superficial. Entenda, a vida de Pedro vai ser colocada nas mãos de Jesus, a ponto de Pedro dizer, Senhor, socorre, eu acredito que tu vai me salvar. E o Senhor ir lá estender e o Senhor trazê-lo de volta. Mas para ele chegar a esse ponto, ele teve que andar com Jesus, ele teve que conviver com Jesus. Ele andou muito com Jesus, ele viu muita coisa, ele ouviu muita coisa, ele aprendeu muita coisa. O conhecimento que me leva ao reconhecimento e que me faz depender é resultado de uma caminhada com Jesus. Não adianta eu dizer que conheço a Deus se eu não abro a palavra, se eu não leio a Bíblia. Não adianta eu dizer que conheço a Deus se eu não busco a Ele, se eu não oro, se eu não clamo. Então nessa noite, pare de somente ouvir falar e comece a
mergulhar nas águas do conhecimento, para que você não naufrague, mas para que você ande sobre as águas e viva o sobrenatural do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Quando você busca conhecer, quando você mergulha no conhecimento, você anda sobre o mar. Diga assim comigo: quando eu mergulho no conhecimento, eu ando sobre as águas. Glória a Deus, amados. Mas o que é você mergulhar? É você orar. O que é mergulhar? É você jejuar. O que é você mergulhar para conhecer? É você ter vida. É você ter intimidade. O problema é que muitos de nós hoje estamos vivendo uma vida com Deus superficial. A gente só tem intimidade com Deus quando a gente vem na igreja. Aí a gente passa aquelas 2 horinhas, a gente canta louvor, a gente ouve a palavra, vai embora para casa. E o restante do nosso dia, a gente passa fazendo coisas que não trazem sobre nós nenhum fundamento, não nos edificam em nada, naquilo que diz respeito ao conhecimento de Deus. Volto a dizer, o Pedro, ele andava com Jesus. Diga glória a Deus. Você tem andado com Jesus? Quando você sai da igreja, por onde você tem andado? Você tem andado com Jesus? Quando você sai da igreja, o que você tem ouvido? Você tem ouvido Jesus? Você tem edificado a sua vida com palavra, com as coisas de Deus, para que você seja cheio do conhecimento dEle? Então isso é uma coisa importante, amados. É por isso que quando vem a tempestade, aquela pessoa que antes diz que depende, que acredita, quando vem a luta, a pessoa se desespera. Quanto crente desesperado, sem saber o que fazer, que no momento da luta fica sem eira nem beira. Por quê? Porque quando tem a oportunidade de andar com Deus para conhecê-lo, de andar com Jesus para conhecer, a pessoa não faz. Por que o profeta Oséias nos afirma lá, no capítulo, lá no seu texto, lá no capítulo 4, versículo 6 de Oséias? O meu povo, ele foi o que, igreja? Aniquilado. O meu povo, ele foi o que, igreja? Destruído. E sabe por que o povo foi destruído? Não é porque não tinha armas, não é porque não tinha forças. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que? Porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento me impede de reconhecê-lo na minha vida. E quem não reconhece não depende. Quem não reconhece não depende. Eu nunca vou depender, eu nunca vou colocar a minha vida na mão de um estranho. Eu nunca vou depender, seja lá do que for, de uma pessoa que eu não conheço. Para eu depender de alguém, para eu depender do favor, da misericórdia, da graça de alguém, eu preciso conhecer, eu preciso ter proximidade. Então, amados, no mês em que a gente está se propondo a ministrar a palavra, a ministrar palavras acerca da dependência, a jejuar, a orar, para que venhamos depender mais de Deus, queridos, isso aqui é fundamental. Não vai haver reconhecimento se eu não buscar conhecimento, e se eu não reconhecer, eu não vou depender de Deus nunca. Por que tem pessoas que não dependem de Deus? Porque não conhecem de verdade. Porque o povo que conhece o seu Deus sabe que Ele é poderoso para nos fazer andar sobre as águas. O povo que conhece o seu Deus sabe que Ele é poderoso para abrir o mar. O povo que conhece o seu Deus sabe que não importa o tamanho do problema, o nosso Deus, Ele é maior do que todos eles. Diga glória a Deus. Quem conhece o seu Deus sabe quem Deus é. Agora, e quem não conhece? E quem não conhece? Quem não conhece duvida. Será que vai? Ah, pastor, mas em outras coisas, mas será que isso aqui Deus vai fazer? Essa pessoa não conhece a Deus. Essa pessoa não conhece porque ela duvida. Ela está em dúvidas. A falta de conhecimento nos impede de reconhecê-lo.
E quem não reconhece não depende. Glória a Deus, amado. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 10, eu queria que você abrisse lá. Olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo de número 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, repita comigo, queridos, fazei, diga bem alto, diga, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então o que Paulo está nos ensinando aqui? Que tudo que eu faço na minha vida e tudo que você faz na sua vida tem que ser com um propósito. E qual o propósito? Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Mas aí eu te faço uma pergunta: por que Deus abençoa uma pessoa? Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então vamos lá. Qual é a razão de Deus curar uma pessoa que está doente? Qual é a razão de Deus libertar uma pessoa que está endemoniada? Qual é a razão de Deus ele fazer o sobrenatural na vida de uma pessoa? É para que ele seja glorificado. Glória a Deus, amado. Porque tudo é para a glória dele, sim. Agora, por que tudo tem que ser para a glória dele? Você já parou para pensar nisso? Tudo que Deus faz na nossa vida é para que ele seja glorificado. Mas por que ele precisa? Por que ele tem que ser glorificado? Por que tem que ser para a glória de Deus? Tem que ser para a glória de Deus, para que ele seja conhecido e reconhecido como Senhor. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, amado? Quando Deus opera o milagre, quando Deus ele cura, quando Deus ele restaura, ele está se fazendo conhecido, as pessoas o reconhecem, o nome dele é glorificado e as pessoas vão entendendo. Olha como é que a coisa acontece. Então, quando Deus me cura para quê? Não é porque eu mereço. Não é pelos meus belos olhos, ou não é pelo meu jeito de falar, ou por quem eu sou. Não, ele me cura para quê? Para a glória dele. Mas para quê? Porque ele precisa, né? Ele precisa ostentar? Não. É para a glória dele para quê? Para que através daquilo ele seja conhecido, reconhecido e as pessoas dependam do Senhor. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Por que o povo de Israel diante de Elias e diante lá dos profetas de Baal, quando o fogo desceu do céu e queimou lá o holocausto, por que a Bíblia diz que todo o povo se prostrou e todos reconheceram que só o Senhor é Deus? Amém, amados? Está lá, né? Os profetas de Baal ficaram lá o dia inteiro tentando se retalhar, derramaram sangue, conseguiram nada. Aí o Elias vai lá, bota lá o sacrifício, ora a Deus e tal, Deus faz o fogo descer do céu. Quando o povo viu aquilo, o povo se prostrou e todos reconheceram que só o Senhor é Deus. Por que eles reconheceram que só o Senhor é Deus? Porque por mais que eles soubessem que o Elias era um homem de Deus, por mais que eles soubessem que o Elias era um homem que conhecia Deus, o povo sabia que fazer fogo descer do céu, só Deus pode. Operar o sobrenatural, só Deus faz. Fazer milagres, só Deus faz. Diga glória a Deus. Quando eles viram o fogo descer, eles se prostraram na hora. Espera aí, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer o sobrenatural. Porque o que significa fogo descer do céu? Diga assim comigo, fogo do céu. Repita bem alto, diga, fogo do céu é o sobrenatural. Amém? Fogo do céu é sobrenatural. Quando eles viram o fogo descer do céu, eles não tiveram dúvida. Pelo conhecimento que eles tinham de Deus, quando eles viram o fogo descer do céu, eles reconheceram: só o Senhor é Deus na nossa vida. Amém, amados? Eu profetizo o fogo do céu sobre a tua casa, meu querido. Eu profetizo o fogo do céu sobre a tua vida. Eu profetizo o sobrenatural que só o Senhor pode realizar. Quem toma posse aí, diga amém. Só que entenda, para receber esse fogo que representa o sobrenatural, para viver a proeza, porque isso aqui é uma proeza, meu Deus. Do céu você tem água, do céu cai até neve, mas fogo descer do céu,
Só Deus faz esse negócio, amém, amados? É uma grande proeza, é um grande sinal. Mas para receber isso aqui, para viver isso aqui, a pessoa ela precisa ter no seu coração o quê? Ela precisa ter no seu coração a disposição de reconhecê-lo na sua vida e de depender dele. Amém, amados? Eu só vou viver o fogo sobrenatural, as proezas, se através do conhecimento eu reconhecê-lo e reconhecendo se eu depender. Provérbios do capítulo 3, no versículo 5, o que a Bíblia diz lá? Ela diz assim, ó, confia no Senhor. Mas não pela metade, não. Confia no Senhor como, igreja? Confia no Senhor como, igreja? De todo o vosso coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, não. Não confie em você mesmo, não. Por mais sábio que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Só que além de confiar, o que Ele manda fazer? Versículo 6. Está ali? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Reconhece que Deus é Deus na tua casa. Reconhece que Deus é Deus na tua família. Reconhece que Deus é Deus na tua vida. E tudo que está torto Ele vai endireitar. Tudo que está torto se endireita quando a gente reconhece que Ele é Deus. Tudo que está quebrado se endireita quando a gente reconhece que Ele é o Senhor, quando a gente depende dEle. Mas eu preciso conhecer. Reconhecimento depende de eu conhecer. Eu só reconheço alguém, eu só reconheço alguma coisa se primeiro eu conhecer. Então olha a sequência. É uma sequência de posicionamentos que a gente precisa tomar, que somente quando a gente fizer essas coisas a gente vai viver. A gente vai ver as coisas acontecendo, a gente vai viver as promessas. Primeiro passo, eu preciso conhecer. Tem gente que está na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos e não conhece a Deus. E continua achando que Deus não vai fazer um milagre acontecer, que Deus não pode mudar a sua vida, que Deus não pode curar, que Deus não pode restaurar, que Deus não pode transformar. Tem gente que está 5, 10 anos na igreja, mas quando vem o dia mal, a pessoa se desespera. Por quê? Porque não conhece. Não anda com Deus, não tem vida com Deus, não lê Bíblia, não jejua, não ora, não faz nada. Então o primeiro passo, para depender de Deus de verdade, primeiro passo, conhecer a Deus. Não se conhece ninguém se não tiver contato. Diga comigo, não se conhece ninguém sem contato. Conhecimento requer contato. Conhecimento requer intimidade, requer conversa. Se eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso sentar com ela, ficar batendo papo com ela. O que você gosta? O que eu gosto? A gente trocar ideia, né? O rapaz, quando se interessa pela moça, a primeira coisa que ele tem que fazer com ela é o quê? Conhecer, né? Aí ele senta, conversa, bate papo, conhece os gostos dela, ela conhece os gostos dele, é assim. A gente está querendo servir a Deus sem conhecer. A gente está querendo servir a Deus sendo Deus para nós um estranho. Amado, para muito cristão, Deus é estranho. Para muito cristão, Deus é uma pessoa estranha. E quando a pessoa vê Deus fazendo alguma coisa, ela até se espanta. Meu Deus, mas olha que coisa maravilhosa Deus fez. Não se espanta não, meu irmão. Porque quem conhece o seu Deus sabe que proeza, milagre sobrenatural para Deus é algo comum. Amém, amados? Mas para quem não tem intimidade, não conhece, amado, a pessoa fica espantada, não se espante. Então o primeiro passo, conhecer a Deus. É ter intimidade com Ele. A gente perde tanto tempo na internet. A gente perde tanto tempo nas redes sociais. A gente perde tanto tempo com tanta coisa que não nos acrescenta em nada. E aí na hora que a gente precisa do conhecimento de Deus, a gente não tem. Por quê? Porque o tempo que eu teria para gastar com Deus, eu gasto com outras coisas. Então o primeiro passo, amado, conhecer. E conhecimento requer dedicação, tem que me dedicar, sabe? É jejum, é oração. Nós temos aí todos os meses a gente está jejuando, para quê? Para isso, para dar a você a oportunidade, para te estimular
a ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Pastor, por que no MAP tem jejum todo mês? Para isso, para estimular você a ser uma pessoa espiritual, para você começar a conhecer a Deus. Espera aí, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a orar, demônios vão cair por terra, casas de demônios vão cair, amado, julgos vão ser quebrados, resistências vão ser quebradas, você vai começar a ver a glória, você vai começar a entender quem é o Deus que você serve. Glória a Deus, amado. É assim. Aí de tanto você conhecer, você vai começar a ver Deus operando, você vai começar a ver demônio caindo por terra, você vai começar a ver o fogo de Deus descendo do céu. De tanto você conhecer, o que você vai fazer? Você vai reconhecer, não, verdadeiramente só o Senhor é Deus. Verdadeiramente, para mudar a minha vida como mudou, para mudar o meu casamento como mudou, para mudar fulano, para mudar ciclano como mudou, só o Senhor pode fazer isso. Amém, amado? Aí você vai reconhecendo. E uma vez que você reconhece, e somente quando você o reconhece como Deus, é que você passa a depender. Diga assim comigo: o reconhecimento de quem Deus é o que nos dá segurança para depender. Amém? Quando Pedro afundou, quando Pedro naufragou, ele não gritou por nenhum outro discípulo. Ele não gritou por Mateus, ele não gritou por André, ele não gritou: Tiago, me socorre. Não, ele gritou por Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Ele gritou por Jesus. Não, esse eu conheço, esse eu sei que a onda não vai parar, o vento não vai parar. Se eu gritar por socorro, se eu pedir socorro, Ele vai estender a mão, Ele vai me socorrer. Amém, amados? E aqui no texto que a gente leu, por que a gente está falando tudo isso, amados? Para a gente cair no texto que nós lemos aqui no início. Porque lá naquele texto inicial que nós lemos, a Bíblia diz que Davi, ele estava convocando todo o povo para quê? Para adorar a Deus. Para adorar a Deus com as suas ofertas, com os seus sacrifícios. Porque a intenção era que o primeiro templo, o primeiro lugar de adoração fosse edificado, fosse erguido. Então ele está convocando o povo: gente, vamos trazer, vamos edificar um templo ao Senhor. Só que nesse momento aqui, o Davi já havia vivido muita coisa. Nesse momento aqui do texto que a gente leu, Davi já havia vivido muitas proezas com Deus. Amém, amados? Ele não estava no começo da carreira, não. Davi aqui, ele não só era alguém muito grande, como também era um homem muito rico, era um homem muito abastado. Davi estava bem. Só que apesar de toda a grandeza do Davi, apesar dele ser o cara, né? Davi está reconhecendo em oração que tudo que ele tinha e quem ele era vinha de Deus. Amém? Numa oração, porque esse texto aqui é como se fosse uma oração, e ele está reconhecendo: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem me deu. É a minha dependência ao Senhor que me proporcionou viver todas estas coisas. Amém, amados? E detalhe, ao reconhecer que tudo vinha de Deus, naquele reconhecimento dele, ele também automaticamente estava declarando o quê? Dependência de Deus. Então ele não só vai reconhecer que Deus havia feito todas as coisas, como ele também, através daquela oração, através daquele reconhecimento, ele estava declarando, ele estava, reconhecendo a sua dependência a Deus. Vamos ver comigo aqui, volta lá, 1 Crônicas, no capítulo de número 29. Volta comigo lá. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 12. Vamos pegar um pouquinho antes do texto que a gente leu no início. 1 Crônicas 29, 12. Diz assim a palavra. 1 Crônicas 29, 12. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Glória a Deus, amados. A riqueza e a glória que os homens se matam para ter,
Está tudo diante do Senhor, está ali aos teus pés. Glória a Deus, amado. Aquilo que é importante para mim, que eu dou a minha vida para ter, isso aí está ali, ó, aos seus pés. Tu domina sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Glória a Deus, amado. A força que eu preciso para lutar, para conquistar, a força que eu preciso para avançar, para perseverar, para vencer, é da tua mão que vem tudo isso, amém? Olha só, ele está reconhecendo e ao mesmo tempo ele está declarando dependência. Versículo 13: agora pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Quem sou eu para te oferecer alguma coisa? Eu estou juntando o povo aqui para a gente poder, trazer aqui o recurso para a gente poder montar aqui, para a gente poder construir o templo. Mas quem somos nós para darmos alguma coisa ao Senhor? Quem somos nós? Olha olha a dependência do camarada. Aí você olha para a vida dele, uma vida, amados, uma vida de vitória. E todas as derrotas que o Davi teve não foi por culpa de Deus, foi só por culpa dele. Mas enquanto ele dependia de Deus, enquanto ele se quebrantava e ele fazia a vontade do Senhor, Deus o honrava. Glória a Deus, amados. Então todo o mal que Davi trouxe, todo o mal que Davi viveu, foram as suas escolhas que trouxeram. Mas da parte de Deus, Deus o honrou. Por quê? Porque ele conhecia, reconhecia e dependia. Glória a Deus, amado. Olha que declaração ele está fazendo aqui. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo que você pode pensar, tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos. Glória a Deus, amado. Não tem nada que seja meu que não seja teu. Não tem nada que seja meu que eu te entregue, que já não seja teu antes. Tudo é do Senhor. Glória a Deus, amado. Olha o nível de reconhecimento. Olha o nível de dependência do Davi. Olha o nível de dependência que o Davi está tendo em relação a Deus. Você entende, amados, o que é que faz a diferença? Aí a gente pega, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas olha aí, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Não é alguém que vai de vez em quando, que busca a Deus. É uma pessoa assim, amados, que se lança, que mergulha. Versículo 15: porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Ou seja, os nossos dias sobre a terra é uma sombra, é um sopro, é uma sombra que acaba rápido, e sem ti não há esperança. Amém, amados? Olha aqui para mim, o Davi, presta atenção. O Davi, ao reconhecer em oração, ao reconhecer aqui, que tudo que ele tinha e tudo que o povo tinha vinham de Deus, ao reconhecer isso, ele estava mais do que lembrando, ele estava mais do que sendo grato, mas ele estava dependendo, declarando dependência a Deus. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu preciso de ti. Se não fosse o Senhor, não haveria coroa. Se não fosse o Senhor, não haveria trono. Se não fosse o Senhor, não haveria um nome. Se não fosse o Senhor, não haveriam vitórias. Se não fosse o Senhor, não haveria riqueza. Se não fosse o Senhor, não haveria nada. E se não for o Senhor, as coisas que ainda estão por vir também não acontecerão. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: o reconhecimento é o caminho para a dependência. Amém, amados? Mas para isso, para que a gente chegue nesse nível, qual é o primeiro passo que a gente precisa dar?
Você vê que o Davi, ele chegou nesse nível. Mas qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Conhecer. Diga assim: o segredo para depender é conhecer. Amém, amados? É andar com Deus. É você encher mais a sua vida de coisas que vão te edificar, de coisas que vão revelar para você quem Deus é na sua vida. A gente não precisa encher o nosso coração e a nossa mente de pessimismo. De pessimismo o mundo está cheio, né? De pessimismo a gente não precisa. Más notícias, tragédias e pessimismos e fofocas, isso aí, o mundo está cheio. Isso não nos leva a nada. Isso só nos leva a ter depressão. Isso só nos leva a ter baixa autoestima. Isso só faz a gente ficar lá no chão. O que eu preciso? Eu preciso conhecer. Eu preciso buscar conhecer a Deus. E conhecer a Deus, mais do que, né, conhecer as páginas da Bíblia. Conhecer a Deus, mais do que saber onde está tal versículo em tal livro. Não é esse conhecimento, não. Não é o conhecimento literal, literário da palavra. É o conhecimento da prática. É de andar com Ele. É de ser amigo dEle. É de conversar com Ele. É de se entregar para Ele. Sabe aquela entrega da criança, né? É como a criança. A criança, ela confia tanto no pai, ela conhece tanto o pai, que nem o Davi. Às vezes eu chego em casa, o Davi está em cima do sofá. Aí quando eu abro a porta assim, o meu sofá tem uma parte que tem a parte do encosto e tem uma parte, um vão assim, ele fica em pé naquele vão. Quando eu abro a porta de casa, o Davi, ele pula daquele vão em cima de mim. Irmão, eu estou com a minha pasta, eu estou com um livro na mão, eu tenho que jogar tudo no chão para poder pegar ele, para ele não cair. Ele não quer saber. Ele não quer saber se eu estou com um celular na mão, se eu estou com alguma coisa que vai quebrar. Não, ele chega, papai! Puf, e ele pula e eu é que tenho que me virar para pegar. Mas, amado, ele pula, sabe por quê? Porque ele tem certeza, eu não vou cair, porque se eu pular, o meu papai vai me segurar. E nesta noite, meu irmão, o teu papai está aqui, não é o pastor Vitor, não. O teu papai, o Senhor, Deus vive e todo-poderoso, está dizendo: pode pular, pode se lançar, porque eu te seguro. Diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Pula que eu te seguro, meu filho. Aleluias. Pula que eu te seguro. Mas você só vai pular quando? Quando você começar a conhecê-lo. Quem recebe essa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Você entende o que o papai está falando com você, amado? Amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu queria chamar aqui na frente a pastora Andréia. Vem cá, pastora Andréia, fazer uma oração conosco. A gente vai cantar uma canção também. Mas eu queria pedir para a pastora Andréia fazer essa oração. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém.